Olá, ouvinte, eu sou o professor Afonso. Eu sempre me apresento como alguém que foi curado de câncer, insuficiência cardíaca e cegueira por anjo do Senhor. Então eu não tenho esse problema de dizer, olha, você não tem intimidade com Deus. Eu tenho intimidade com Deus, sim. Então, com base nessa intimidade que eu tenho com Deus, que eu venho até você para falar de Deus. Eu considero a doutrina de Deus porque, na verdade, as pessoas chegam a dizer, olha, não existe doutrina, porque, na verdade, tudo que é doutrina provém do apóstolo Paulo. Não é verdade. As doutrinas do apóstolo Paulo são aquelas coisas inventadas por Nero para destruir a humanidade, mas nada disso. A doutrina não é algo do apóstolo Paulo, existe a doutrina de Deus, sim. A doutrina de Deus, ela existe. Ensinar quem é Deus. Então, eu trago para você, nesses meus vídeos, sempre, eu trago uma coisa, eu tenho sempre um cuidado, assim, um cuidado todo especial de comunicar muita coisa. O que eu comunico é realmente resultado do desvendamento do livro do profeta Daniel, do livro de Apocalipse, de toda a Bíblia. Então, como resultado desse desvendamento, a gente tem coisas incríveis. Tudo vira de ponta cabeça. Tudo vira o contrário, né? Então, o que é a Bíblia? A Bíblia é um livro que foi concebido lá pelo final, meado do século 28 a.C., e ela vai terminar a história dela lá pelo século 28 depois de Cristo, lá pelos meados do século 28. Então, aqui, nós podemos dizer que nós estamos a 700 anos do fim, é isso que afirma o profeta Daniel em Daniel 12, 11, 12. Então, se você quiser saber mais a respeito disso, aqui está. Você entra em www.vidareta.com, pode ir lá, tem um link, Os Segredos da Bíblia, ou ainda /ossegredos.html, www.vidareta.com /ossegredos.html, ou ainda você vem no meu canal do YouTube, que é esse aqui, @_ o Apocalipse _ desvendado. Então você cai direto em cima desse canal aqui, para a gente dizer para você o que qual o resultado do desvendamento da Bíblia toda. Profeta Daniel, e principalmente para o profeta Daniel e Apocalipse trazem novidades. Quais são, então? Então, qual é o objetivo da Bíblia, tendo ele uma vida não muito curta, 2.800 anos, mais 2.800 dá 5.600 anos. Então, realmente a vida útil da Bíblia vai ser exatamente isso. Nós estamos há 7 séculos, há 700 anos do fim. Agora, o que eu quero, isso aqui inclusive você pode olhar nos vídeos, está tudo bem explicado, eu não posso explicar em todos os vídeos, senão eles ficam muito grandes. Vejamos só. Definição de Deus. Por que o Evangelho de João ele é tão importante nesse aspecto? Porque o Evangelho de João é o Evangelho para ser pregado com vista às conversões. Segundo o livro de Apocalipse, o livro de João, o Evangelho segundo João, é o livro da decisão. Se você ouvir Jesus falando segundo o livro o Evangelho segundo João, você tem que levar muito a sério, até porque os outros também têm que levar a sério. Mas isso aqui é especificamente o Evangelho da decisão. Então, a gente vê, por exemplo, por que a sociedade precisa tanto de um conceito preciso de Deus. E só a Bíblia tem esse poder, tem esse condão. Só a Bíblia tem esse monopólio de dizer para você precisamente quem é Deus. Mas a Bíblia é metade do Novo Testamento, que não existe Novo Testamento nem Antigo Testamento, é uma Bíblia só, não existe Nova Aliança nem Antiga Aliança, tudo isso é inventado por Paulo para colocar Jesus contra Deus, a graça contra a lei, essa loucura, e todo mundo contra todo mundo. Então vejamos só, o que existe é uma Bíblia só, terminou Malaquias, começa Mateus,
Marcos, Lucas e por aí. Obviamente não entram as cartas de Paulo. Então, assim, não há esse conflito entre Jesus e Deus, entre a lei e a graça. Não há nada desse conflito, não. Tudo coisa inventada por Nero para destruir a humanidade, ele conseguiu. Mas Jesus disse que quando eu for levantado da terra, eu atrairei todos a mim, por isso ainda há um equilíbrio e ainda há muita esperança. Então vamos falar sobre o ser de Deus. Se o livro que a gente tem que pregar com muita esperança de que as pessoas recebam Jesus Cristo como Deus, aceite Deus, aceite a divindade de Jesus Cristo, é o livro de João, vamos começar no seu primeiro versículo. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Existem umas traduções que dizem que no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. São equivalentes. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez, ou teria sido feito. Vamos entender essa história? Quem é Deus? Eu já defini isso numa aula recente. Aliás, eu já fiz isso várias vezes, mas nós temos aqui uma trindade que as pessoas definem como Pai, Filho e Espírito Santo. Isso aqui é a divindade de Paulo. Ou de Nero. Nero não estava interessado nisso aqui. Nero estava interessado em colocar você contra a lei para transformar você em um bandido. Era isso que ele queria. Você não está sujeito à lei de Deus. De jeito nenhum. Em tudo ela é desfavorável a você. Então vamos entender isso aqui. Isso aqui não era bem objeto de Paulo. Ele fez isso por brincadeira, para curtir com a cara dos cristãos. Não é Paulo, é Nero. Pai, Filho e Espírito Santo é a divindade cristã, segundo a Bíblia Sagrada de Paulo. Eu digo de Paulo porque contém as cartas de Paulo, contém metade de Apocalipse adulterado e metade de Atos dos Apóstolos adulterado, conforme está escrito aqui, essa parte que deve ser retirada da sua Bíblia. Então vejamos só, quem é um Pai? Quem é um Filho? Quem é um Espírito Santo? Jesus disse que Deus é Espírito. Então, o Pai não pode ser carne, nem o Filho pode ser carne. Deus é Espírito. E convém que os seus adoradores o façam, ou seja, o adorem em espírito e em verdade. Então, e quem é Jesus? Quem é o Espírito de Jesus Cristo? O Espírito de Jesus Cristo é uma porção do Espírito Santo, que esse aqui é a essência de Deus. Esse é a essência de Deus. O Espírito de Jesus Cristo é uma porção do Espírito Santo, a essência de Deus, com poder suficiente para nos trazer a graça, a verdade e confirmar a lei. Quando ele foi morto, ele entregou ao Pai a porção do Espírito Santo que ele recebeu, não um receber separando, mas apenas atribuindo. O Espírito foi atribuído a Jesus Cristo. A porção do Espírito Santo, a essência de Deus, foi atribuída a Jesus Cristo. Quando ele foi morto, ele entregou o seu Espírito de volta ao Pai para voltar a ser um com ele do jeito que estava aqui. No princípio é aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus. Porque Deus fez tudo através da sua palavra. Então não tem assim essa história. Ele é espírito. O querer de Deus é espírito. O querer de Deus se materializa. O querer de Deus é soberano. Então vejamos só. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Se ele nada do que existe teria sido feito. Por quê? Porque o Espírito de Jesus Cristo em nada difere do Espírito Santo, é apenas uma porção que está no seio do Pai. Quem é o Pai? É uma figura de relacionamento, do mesmo jeito que o Filho. O Filho se manifestou aqui, na encarnação. O Pai nunca se manifestou assim. Ele sempre se manifesta pelo seu Espírito como alguma coisa que está sobre o espírito do ser humano e que provoca um efeito maravilhoso, uma santidade maravilhosa, porque o Espírito é santo. É o Paráclito Consolador. É uma influência do Espírito Santo, a essência de Deus, sobre o espírito humano. Então, o Espírito do Filho e o Espírito do Pai, que é o Espírito Santo, são o mesmo. Então, podemos muito bem fazer isso aqui. O Espírito de Jesus Cristo foi entregue ao Pai. Então, já não existe mais fora do Pai.
E o pai é o quê? É uma teofania. Do mesmo jeito o filho é uma teofania. O que é uma teofania? É uma forma do ser humano se relacionar, é uma forma do ser humano enxergar. Então a vontade de Deus, o querer de Deus, o fazer de Deus, que é Espírito, é completamente soberano, e nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, Ele nos ama muito. Aquelas histórias de que nós temos uma velha inimizade com Deus, quem tem uma velha inimizade com Deus é o autor das cartas do apóstolo Paulo, que é a serpente. Aquele tem inimizade com Deus, a gente não tem não. Quando é lá em Gênesis 3,15, lá é feito quando o ser humano cai, ele é traído pela serpente, ele é enganado pela serpente, Deus estabelece uma pena e o ser humano cumpriu, eu cumpri, você cumpriu, nós estamos cumprindo. Então essa história, aquela culpa toda do pecado original, isso aqui é mentira, inventada por Nero e colocada na boca do apóstolo Paulo, é tudo besteira. Você pode se achegar a Deus sim, mas qual é a aliança que Deus fez conosco? Ele fez duas alianças. Ele fez a aliança da obediência, ainda lá em Gênesis 2, e fez também, e a renovou lá em Moisés, em Êxodo 20, e a aliança do sangue ele fez lá em Gênesis 3,15 e a renovou, no sentido de consumar, não é nem renovar, e a consumou no Evangelho de Jesus Cristo, no Calvário. O sacrifício de Jesus Cristo no Calvário. É isso aí, não tem mais nada. Então se achega a Deus, evita o pecado segundo os 10 mandamentos. Adota a aliança para a obediência segundo os 10 mandamentos. E anda nas palavras de Jesus para as boas obras, que ele diz, nas boas obras consiste a salvação. Ou seja, a salvação está condicionada às boas obras, é exatamente o contrário do que ensina o apóstolo Paulo, que não é Paulo, é Nero, o abominável da desolação. Então essa é a doutrina de Deus que eu falo sempre, sempre, sempre. Quem melhor nos deu a doutrina de Deus? Claro que Jesus Cristo. E ainda quentinho, o credo niceno, que foi vigente desde o tempo, desde quando Jesus foi morto, parou o seu ensino aqui físico, presencial, ele nos tem ensinado, quer dizer, o credo niceno foi composto logo após a morte de Jesus Cristo. Então é assim, o credo niceno diz que Jesus é Deus de Deus, da substância de Deus. Então não adianta dizer que Jesus ressuscitou em carne e osso e está comendo churrasco no céu, como dizem os pregadores, teólogos e escritores cristãos. Vamos então crer de uma maneira bonita, de uma maneira poderosa e em confiança. Muito obrigado por ter chegado até aqui nesse vídeo. Espero que você entenda aqui que aqui se trata de um panfleto que eu estou distribuindo para as pessoas, dizendo que estamos a 700 anos do fim. O que faz uma pessoa com essa informação? Na verdade, você e eu fazemos bem pouco, mas quando o mundo começar a passar por um transtorno, as pessoas vão perguntar, quantos anos ainda falta? Só a Bíblia tem essa resposta. Ela está exatamente aqui. Estamos exatamente a 700 anos do fim. Mais uma vez, obrigado e continue em oração. Essa obra é inspirada da parte do Senhor. Ela vai dar certo. Eu peço que você deixe um like. Tudo de bom. Um abraço.